vai falar de um outro protocolo, que é o protocolo de teleportação quântica. E nesse protocolo, de novo, a gente vai usar um par de qubits emaranhados no estado psi00 como um recurso para que Alice e Bob possam implementar uma determinada tarefa. Nesse caso, a tarefa é a seguinte. Então, Alice e Bob têm um par de qubits no estado psi00, o Bob está com um qubit e a Alice com outro. Só que a Alice possui um terceiro qubit e esse qubit está nesse estado aqui, tá? E ela gostaria de transmitir esse qubit para o Bob. Bom, o protocolo que a gente vai ver agora, que é chamado de protocolo de teleportação, o que ele permite fazer é usar o emaranhamento entre os dois qubits no estado psi00 como um canal para transmitir o estado phi de Alice para Bob. Então, a gente vai usar como recurso o estado emaranhado e mais 2 bits de informação clássica, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, então, o estado inicial do sistema deles é esse aqui. Então, eu tenho aqui um produto tensorial de 3 espaços de Hilbert, um para cada qubit. Então, o primeiro qubit está com a Alice no estado phi. O segundo qubit também está com a Alice e o terceiro com o Bob. Então, é isso que essas letrinhas aqui querem denotar, com quem está o qubit correspondente. E esses dois qubits, o segundo qubit da Alice e o qubit do Bob, estão no estado psi00. Bom, então, o primeiro passo desse protocolo é uma medição na base de Bell do lado da Alice. Então, a Alice tem 2 qubits, ela vai aplicar essa medição a esses 2 qubits, essa medição que discrimina entre os estados de Bell. Vamos ver quais são as possibilidades, qual é a probabilidade de cada resposta e o que acontece com o estado do sistema todo quando a gente realiza essa medição. Então, agora a gente vai fazer uma continha para ver o que acontece nesse caso. Então, o estado inicial é o seguinte. Então, eu tenho Φ, que está com a Alice, tensor psi00, esse aqui está com um com a Alice e um com o Bob. Para a gente ver quais são as probabilidades de um teste de Bell do lado da Alice, eu preciso escrever o estado do sistema, especialmente o que está com a Alice, na base adequada. Então, por enquanto, eu não estou alterando nada. O que eu vou fazer agora é reescrever esse estado de maneira a usar a base de Bell para os 2 qubits que estão com a Alice, para a gente poder ver melhor quais são as probabilidades envolvidas em cada teste. Ok? Bom, então, esse qubit aqui é alfa 0 mais beta 1. E esse aqui é 1 sobre raiz de 2, 0, 0. Mais 1 sobre raiz de 2, 1, 1. Então, agora eu vou abrir esse produto tensorial aqui e vou ficar com uma estrutura envolvendo estados de 3 qubits, ok? Então, isso aqui vai me dar alfa sobre raiz de 2, 0, 0, 0, mais alfa sobre raiz de 2, 0, 1, 1, mais beta sobre raiz de 2, 1, 0, 0, mais beta sobre raiz de 2, 1, 1, 1. Lembrando sempre que a gente tem a estrutura de produto tensorial implícita nessa notação. Então, o que isso significa? Esse é um vetor em 1, tensor 1, tensor 1, que é um vetor que pertence ao produto tensorial de 3 cópias de C2, que é o espaço de estados adequado para a gente escrever o sistema de 3 qubits.
tá? Então, em todos esses estados aqui, a gente tem essa estrutura de produto tensorial implícita. Bom, e agora eu vou explicitar os qubits da Alice. Então, eu vou deixar a estrutura de produto tensorial entre a Alice e o Bob bem explícita. Lembrando que esses qubits aqui são AAB, 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 AAB. Os dois primeiros estão com a Alice e o terceiro está com o Bob. Então, eu vou ficar com o seguinte estado. Alfa sobre raiz de 2, 0, 0, tensor 0, mais alfa sobre raiz de 2, 0, 1, tensor 1, mais beta sobre raiz de 2, 1, 0, tensor 0, mais beta sobre raiz de 2, 1, 1, tensor 1. Então, observem que eu não estou mexendo no estado, só estou reescrevendo ele de outra forma. E agora, o próximo passo é escrever os qubits que estão com a Alice, lembrando que aqui esses estão com a Alice e esse com o Bob. Então, a gente vai reescrever os estados dos qubits que estão com a Alice na base de Bell. Então, só vou trocar de base, tá? Então, eu vou ficar com a seguinte coisa. O 0, 0 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2. Psi 0, 0, mais 1 sobre raiz de 2, Psi 0, 1. Isso tensor 0. Então, eu estou só usando o fato de que 0, 0 é igual a esse cara aqui, tá? Esse termo é exatamente igual a esse. É um exercício simples mostrar essa igualdade aqui, tá? Bom, o próximo termo é alfa sobre raiz de 2, e agora a gente precisa reescrever o estado 0, 1 na base de Bell. Então, esse cara é 1 sobre raiz de 2, Psi 1, 0, mais 1 sobre raiz de 2, Psi 1, 1. Tudo isso tensor 1. Então, aqui, eu só usei o fato de que o estado 0, 1 é igual a esse estado aqui, tá? Ok, próximo termo é beta sobre raiz de 2. E aí, agora a gente tem o termo 1, 0. E o termo 1, 0 é igual a 1 sobre raiz de 2, Psi 1, 0, menos 1 sobre raiz de 2, Psi 1, 1, tensor 0. Então, aqui eu só usei o fato de que 1, 0 é igual a esse cara aqui. E o último termo é beta sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, Psi 0, 0, menos 1 sobre raiz de 2, Psi 0, 1. Tensor 1, né, que é esse termo aqui. Então, aqui de novo, eu só estou usando o fato de que 1, 1 é igual a esse termo aqui. Então, também é um exercício fácil de mostrar. Bom, então, o próximo passo agora é a gente isolar cada um dos estados de Bell, tá? Então, eu vou de novo, usando essa estrutura de produto tensorial, isolar o Psi 00, Psi 01, Psi 10, Psi 11 e ver o que acontece. Então, sempre lembrando aqui que eu não estou trocando, não estou transformando o estado de maneira nenhuma. Todos esses passos eu tenho o mesmo estado dos dois qubits, eu estou reescrevendo numa base mais adequada. Ok, então o Psi 00, o termo que tem o Psi 00, eu tenho meio vezes alfa, tensor 0, então eu tenho um meio aqui,
E aí eu tenho o termo alfa 0, que vem daqui, mais um termo beta 1, que vem daqui. Então, aqui tem um produto tensorial, né? Então, se eu expandir isso aqui, eu vou ganhar exatamente esse termo e esse termo aqui. Mas, agora o termo que tem o psi 0, 1, eu tenho de novo o alfa daqui, alfa 0 daqui, e menos beta 1 daqui. Agora, o termo que contém o psi 1, 0, ele tem um alfa 1 daqui, mais um beta 0 daqui. E por último, eu tenho o psi 1, 1. E aí eu tenho um beta menos beta 0 daqui, mais alfa. Não, peraí que tá errado. Aqui é não, tá certo. Aqui o psi 0, 1, psi 1, 1, veio o alfa 1 daqui, menos beta 0 daqui, tá certo. Então, observem que a gente não trocou o estado hora nenhuma, mas a gente reescreveu o estado de modo que os qubits da Alice estão escritos no estado de Bell. E a gente vê o que acontece com esse estado agora quando a Alice aplicar um teste de Bell. O que vai acontecer com esses 3 qubits? Bom, então, agora a gente vai observar o que acontece quando a Alice fizer um teste de Bell. Então, se a gente olhar para os qubits da Alice, eu tenho um coeficiente meio na frente de cada estado de Bell. Então, eu tenho que a probabilidade da resposta 0, 0 é igual à probabilidade da resposta 0, 1, que é igual à probabilidade da resposta 1, 0, que é igual à probabilidade da resposta 1, que é igual a 1/4. Então, aqui eu estou usando essa notação. Então, a resposta 0, 0 significa a resposta associada ao estado de Bell psi 0, 0 e assim por diante. Então, todos esses caras têm resposta, têm probabilidade igual a 1/4. Então, são equiprováveis, tá? Mas vamos ver qual que é o estado final. Dependendo de cada resposta. Então, aqui eu tenho a resposta e o estado final dos 3 qubits, ok? Então, se a resposta foi 0, 0, ou seja, a resposta é a resposta associada ao estado de Bell psi 0, 0, o estado final dos 3 qubits vai ser projetado nesse estado aqui. Então, o estado final é psi 0, 0 com a Alice, tensor alfa 0 mais beta 1 para o Bob. Se a resposta foi 0, 1, o estado dos 3 qubits vai ser projetado nesse
nesse termo aqui. Então, eu vou ficar com o estado final, psi01, tensor alfa 0 menos beta 1. Agora, se a resposta foi 1, 0, agora o estado do sistema vai ser projetado nesse termo aqui. Então, eu vou ficar com psi 1, 0, alfa 1 mais beta 0. E, por último, se a resposta foi 1, 1, agora o estado do sistema vai ser projetado nesse termo aqui, e o estado final é psi 1, 1, tensor alfa 1 menos beta 0. Bom, então a gente observa aqui que ao fazer esse teste de Bell, o estado dos 2 qubits que estão com a Alice é projetado em um dos 3 estados de Bell, e o estado do qubit que ficou com o Bob passa a ser um desses estados aqui, dependendo da resposta, e a gente observa que esses estados estão relacionados com o qubit inicial que a Alice queria enviar para ele. Então, vamos ver agora quais são os próximos passos. Então, a Alice mediu os 2 qubits na base de Bell. Então, se eu tiver a resposta psi00, esse é o estado final. Se eu tiver a resposta psi01, esse é o estado final. Se eu tiver a resposta psi10, eu tenho esse estado final. E se eu tiver a resposta 1, eu tenho esse estado final aqui. Bom, então o próximo passo, depois que a Alice mediu na base de Bell seus 2 qubits, ela vai comunicar para o Bob qual foi a resposta do teste realizado por ela. Observem que essa comunicação aqui requer o envio de 2 bits clássicos da Alice para o Bob, porque ela tem que mandar o valor de AB que foi obtido na resposta do teste de Bell que ela fez. Então, agora, a Alice vai ligar para o Bob ou mandar uma mensagem para ele e dizer qual foi a resposta do teste de Bell que ela realizou. Bom, então, o estado final do qubit que está com Bob, agora não tem mais emaranhamento entre Bob e Alice. Observem que aqui eu tenho um estado produto entre os 2 qubits da Alice e o qubit que está com o Bob. Então, não tem mais emaranhamento entre os dois. Mas o estado que está com o Bob está relacionado com o estado inicial que a Alice queria transmitir para ele. Então, vamos ver aqui quais são as possibilidades. Então, os coeficientes alfa e beta estão sempre presentes. Se a resposta foi psi00, o Bob não precisa fazer nada. O estado final do qubit que está com ele é o próprio estado φ que a Alice queria enviar. Agora, se a resposta foi psi00, aparece esse sinal de menos aqui, que é diferente do estado inicial do qubit que a Alice queria enviar. Mas ele sabe que a diferença entre esse estado e o estado inicial é só esse sinal de menos, e esse sinal de menos pode ser corrigido por ele se ele aplicar uma operação Z nesse qubit. Se a resposta foi psi10, de novo eu tenho o alfa e o beta, só que agora os papéis de 0 e 1 estão trocados. Só que isso também é uma coisa que o Bob pode corrigir aplicando a transformação X. E por último, se eu tenho a resposta psi11, de novo eu tenho a presença do alfa e do beta, mas agora eu tenho os dois problemas, o sinal e a troca do 0, 0. E aí ele vai aplicar as duas transformações X e Z para poder corrigir esses dois problemas, tá? Bom, então agora o que o Bob vai fazer é, dependendo da resposta comunicada pela Alice, ele vai aplicar essa transformação aqui ao qubit que ele tem. A operação Z, se necessária, né, dependendo do valor de B, vai corrigir o sinal, e a operação X, se necessária, dependendo do valor de A, vai
corrigir a troca entre os bits x, entre os bits 0 e 1, né, entre os estados 0 e 1. Então, vamos ver que esse de fato é o caso, tá? Então, vamos só fazer uma continha aqui para a gente ver que esse de fato é o caso. Bom, então, vamos supor que a b é de fato igual a 1. Então, o estado final do qubit do Bob é alfa 1 menos beta 0. E aí, o que o Bob vai aplicar é a transformação Zx. E aí, se eu aplicar Zx a alfa 1 menos beta 0, então primeiro eu tenho x atuando nesses qubits, então troca o papel de 0 e 1, como a gente já viu. E o z troca o sinal só do 1, então eu vou ficar com alfa 0 mais beta 1. Então, observem que o Bob não precisa saber quem é alfa e beta, de fato ele não sabe isso, porque isso não foi comunicado para ele. Ele só sabe a resposta do teste da Alice, só que independente de quem seja o estado φ, independente de quem sejam alfa e beta, ele sabe que se a resposta da Alice foi 1, a relação entre o qubit que ele tem e o estado inicial que a Alice queria transmitir é dada por essa transformação aqui. Então, ele aplica essa transformação ao qubit dele, no caso ideal, onde não existe nenhuma fonte de erros, ele vai obter o estado inicial que a Alice queria transmitir para ele. Ok. Observem que nesse processo de teleportação não existe transmissão de nenhum sistema físico, de fato, entre Alice e Bob. Existe uma transmissão de informação. Tá? Usando o emaranhamento como recurso e os bits clássicos que a Alice enviou para o Bob, ela consegue enviar a informação que é o estado do qubit φ. E isso pode ser feito, inclusive, entre sistemas físicos de naturezas diferentes, entre graus de liberdade diferentes. Eu posso fazer uma teleportação de um estado de um fóton para um estado de um átomo. Não precisa ser o mesmo sistema físico. O que a gente está teletransportando aqui é informação, tá? Bom, então, independente de qual seja o resultado da medição da Alice, aplicando a transformação adequada, o estado final do qubit do Bob é esse aqui, que é o que a Alice queria comunicar. Tá? O mais importante aqui é que Alice não precisa saber qual é o estado φ para que esse protocolo funcione. A única informação que a gente usou aqui o tempo todo é que esse estado φ era o estado de um qubit. Não precisamos saber qual é o coeficiente alfa nem o beta. Então, a Alice não precisa saber qual é o estado inicial φ para esse protocolo funcionar.